Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje nós temos mais um episódio Cortes. Emile Durkheim, Max Weber e Karl Marx, apesar de terem explicações e métodos de análise diferentes, elegeram um trabalho como um dos objetos científicos de seus estudos. Como Durkheim era de origem francesa e Marx e Weber de origem alemã, eles foram influenciados pela Revolução Industrial e pela Revolução Francesa, marcos de um novo modo de vida no Ocidente. Para saber mais, revoluções burguesas. Revolução Industrial é o nome dado a um conjunto de mudanças tecnológicas que tiveram profundo impacto no processo produtivo, econômico e social. Iniciado na Inglaterra em meados do século XVIII, esse amplo processo de mudança se propagou pelo mundo a partir do século XIX. Na primeira fase, desenvolvimento entre a segunda metade do século XVIII e a primeira metade do século XIX, foram principalmente utilizados recursos como ferro, carvão, o tear mecânico e a máquina a vapor. A segunda fase, entre cerca de 1860 e a segunda metade do século XX, foi caracterizada pelo emprego de energia elétrica, do aço e de produtos químicos. Já a terceira e mais recente Revolução Industrial se inicia nos anos 1960 e tem como centro a robótica e a microeletrônica. Revolução Francesa é o nome dado a um período crucial da história da França, entre 1789 a 1799, que marcou o fim do chamado Antigo Regime. Nele, a monarquia absolutista foi substituída por uma monarquia constitucional e, em seguida, pela Primeira República. A opção pelo trabalho como objeto de análise demonstra a importância dessa atividade nas sociedades capitalistas, tanto na época desses autores como nos dias atuais. Durkheim concentra sua atenção na divisão do trabalho. Essa divisão seria responsável pelo desenvolvimento de uma sociedade diferenciada internamente. Para Durkheim, quanto mais especializado é o trabalho, mais laços de dependência se formam. Assim, quanto mais profunda for a divisão do trabalho, maior será a teia de relações de dependência entre os indivíduos. Um padeiro depende de um agricultor, que depende de um ferreiro, e assim por diante. Isso levará, por consequência, a uma maior coerção social. A divisão do trabalho, na concepção de Durkheim, é um fato social presente em todos os tipos de sociedade. Há sociedades com menor ou maior divisão de trabalho, mas em todas elas são encontradas funções diferenciadas entre os indivíduos, o que os divide em grupos funcionais distintos, com condutas sociais também distintas. Nas sociedades capitalistas, o trabalho é pensado como uma atividade fundamental que deve ser exercida por um grupo específico, os trabalhadores. Durkheim entende a divisão social entre os trabalhadores e empregadores como uma divisão funcional, divisão entre eles que deve cumprir uma atividade de organização da produção e mando, os empregadores, e os que devem desenvolver uma atividade produtiva, os trabalhadores. Essa divisão, como extensão da divisão do trabalho, promove a coerção social e, por isso, deve ser preservada socialmente. No entanto, nessa divisão há problemas que Durkheim vê como doenças sociais a serem corrigidas para que todo o social se desenvolva adequadamente. Se há excessos por parte de capitalistas ou de trabalhadores, deve-se regulamentar suas atividades a fim de alcançar o equilíbrio e garantir a integração social das partes envolvidas. Dessa maneira, o lema de Durkheim prevalece. As partes, ou seja, os indivíduos, devem submeter-se de modo a garantir a permanência do todo, a sociedade. De um lado, o capitalista não se deve deixar levar pelo egoísmo do lucro exacerbado. Do outro, o trabalhador não deve questionar a sua funcionabilidade dentro da divisão do trabalho. Oi, caso você tenha gostado do vídeo, dê um like, assine e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!